aonde eu quero trabalhar? Faz sentido com o que eu quero? E aí as pessoas acabam dizendo, tô colocando muito currículo, tô enviando muito currículo Isso. e ninguém me chama. Por que Essa será? frase é comum, porque essa é uma polêmica que eu vejo no Google. Eu coloco lá, devo ou não devo colocar foto no meu Eita. currículo? Né? Lembrando que eu tô sendo analisado o tempo todo, Duque. Então, seja a minha foto do WhatsApp, ela vai estar sendo analisada, seja o e-mail que consta lá. Não precisa ser uma foto profissional, mas ela precisa parecer profissional. Menos é mais. Normalmente as empresas pedem que vocês avaliem as redes sociais dessas pessoas que estão concorrendo a alguma vaga. Como você se posiciona na rede social, ele pode não determinar sua aprovação no processo seletivo, mas ele pode determinar sua desclassificação. Assim, o processo seletivo a gente precisa. É um jogo de ganha-ganha. Ganha o candidato, ganha a empresa. Nesse O candidato tá perdendo para ele mesmo. O que te trouxe até aqui não garante que você vai para o próximo nível. Fala, notável! Duque na área! Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso DuqueCast, o seu podcast na área de gestão, carreiras e negócios. Hoje, um dia especial, porque não tenho apenas uma convidada, eu não tenho apenas duas convidadas. Hoje, na verdade, eu tenho três convidadas, três pessoas maravilhosas que estão entregando tudo nas redes sociais sobre carreira, gestão e negócio, que é o nosso mote aqui do nosso podcast, tá? Hoje o nosso episódio ele vai falar sobre carreira, sobre emprego, sobre mercado de trabalho. O mundo está cada vez mais competitivo e você precisa se destacar. Então nada melhor do que aquelas que indicam as vagas para as grandes empresas, aquelas que ajudam a recrutar, que ajudam a selecionar os candidatos. Então hoje elas vão trazer aqui muitas dicas práticas para que você já possa desenvolver, para que você coloque aí já e já envie o seu e-mail, envie o seu currículo para garantir a sua vaga, a tão sonhada vaga de emprego, e não só para você garantir a tua vaga, mas também para você se manter empregável, se manter atraente dentro desse mundo competitivo. Então, aproveita logo aí, já se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos que estão precisando dessa temática. Gente, ajuda as pessoas. O canal hoje aqui do YouTube, nosso DuqueCast, ele está aqui para justamente isso, para ajudar você a se destacar dentro desse ambiente corporativo. Então se inscreva aí no nosso canal, se inscreva no DuqueCast, acompanhe também dentro dos seus podcasts da vida, dentro dos streamers de Spotify, Deezer e tantos outros, porque tá lá para você, tá acessível para você, tá bom? Então deixa eu já começar aqui apresentando as minhas convidadas especiais aqui do meu lado. Já quero apresentar a Fabiana Assunção, que eu conheço como Fabi RH, né? Ela carrega o RH no nome. Então a Fabiana Assunção, ela é psicóloga, ela é estrategista de carreiras, consultora organizacional, palestrante também, atua há mais de 10 anos com processos de RH, tem pós ali em gestão estratégica de capital humano e MBA em desenvolvimento de líderes, especialista também em terapia comportamental. Então, Fabi, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz aqui em poder participar e contribuir para todo mundo aqui um pouquinho de conhecimento e principalmente com essas pessoas de peso aqui do meu lado. São top. As três são tops. Eu selecionei bem, viu? Ó, já dá para trabalhar em RH, né? Eu fiz uma boa... Eu fiz uma boa seleção. Muito bom. E também apresentar aqui minha querida amiga Janine Calisto. Ela que é consultora em RH, psicóloga, mentora do programa Orientação de Carreira, tem mais de 17 anos de experiência em gestão de pessoas e políticas de recursos humanos e também mentoria executiva. Janine, bem-vinda. Eu que agradeço, porque é um prazer enorme estar aqui, né? Como o Fabi disse muito bem, né? Com essas pessoas aqui de peso, agradeço demais o convite. Vamos que a gente tem muito tema aí para... Vai ter muita coisa boa para trocar discutir. Ideia. Muito bom. Janine, bem-vinda. Obrigada. E outra querida amiga que eu acompanho já há muitos anos, né? Uma parceirona nossa aí, Wilka Carla. Ela que é formada em RH, especialista em gestão de pessoas, especialista em educação à distância, atua há 8 anos como orientadora de carreiras com foco em alunos de graduação, nível técnico e também profissionalizante, e atualmente é coordenadora nacional de projetos no Grupo C Educacional. Wilka, bem-vinda. Oi, Duque. Obrigada. Prazer estar aqui com você. Você sim, né, acompanhou o meu desenvolvimento, a minha carreira, e que bom estar aqui contigo. E também com Fabi, com Janine.
Que bom, que bom. Então, minha gente, vamos lá começar esse nosso bate-papo, falar de uma temática. Eu separei, na verdade, e até já adianto isso aqui para vocês, eu separei em 3 blocos, tá? O primeiro bloco sobre a questão do emprego, do currículo, como é que as pessoas fazem para entrar dentro do mercado de trabalho. O segundo ponto é como se manter empregável. Agora já entrei na empresa, como é que eu faço para agora me manter empregável, me manter atraente, me manter competitivo? E o terceiro ponto, as tendências, o futuro, o que é que vem pela frente aí dentro desse contexto. E aí já contextualizando, na verdade, essa nossa conversa, a gente tem alguns números, né, que sempre é divulgado e nos dá um alerta, né? São 10 milhões de pessoas desocupadas, né? A gente vê aí também uma tendência de não ter mais a CLT carimbada. Estou pedindo agora que a pessoa abra uma microempresa, um MEI ali para poder se manter no emprego. Então são esses números que às vezes criam um alarde e acaba desmotivando as pessoas dentro do mercado. Mas quando a pessoa vê lá uma vaga, e aí, Janine, eu queria começar com você. A pessoa vê uma vaga, deixa eu me candidatar. Qual o primeiro passo para essa pessoa elaborar um currículo e se tornar ali apto a concorrer àquela vaga? Qual é o teu olhar sobre essa questão do currículo inicial? Duque, excelente a pontuação e até como você colocou bem, né? A quantidade de pessoas que estão sem atividade. E a gente às vezes se pergunta, por quê? Existe vaga? Não existe? Esse formato agora que o mercado de trabalho vem, uma tendência, né, de ter mais o MEI, de ter o empreendedorismo muito forte, enfim. Mas eu diria que um primeiro passo é você conseguir identificar e fazer de maneira correspondente o seu currículo de acordo com aquela vaga. É muito importante que a gente consiga perceber quais são as skills, as competências, o que eu tenho de característica e conseguir alinhar, né, fazer um match realmente, né, uma correspondência com o anúncio da vaga. Porque muitas vezes a gente anuncia uma vaga, as pessoas não conseguem nem parar para ler o que tem no anúncio. Já começa daí. É o básico, que funciona. Eu digo sempre isso, o básico funciona. Então, assim, as pessoas param, não leem o anúncio e aí mandam lá e não tem nada a ver com aquela área, com aquela atuação. Então, recebem uma negativa, desmotiva e aí acha que o mercado não dá oportunidade ou o mercado ele cobra demais, quando na verdade você precisa, na verdade, fazer uma autoanálise. Parte de você, o seu olhar para si, a sua carreira, a sua história profissional e fazer essa correspondência com o que aquela vaga pede, né? Para você realmente conseguir ir adiante. E ter essa correspondência, ter esse posicionamento, é o básico, realmente. É você começar com a leitura, né? Identificar a vaga e se Então, candidatar. Fabi, muito bom esse ponto. Então quer dizer que eu não posso atirar para todos os lados? Exatamente. A fala de Janine foi muito pertinente quando, de fato, a gente não pode pegar o currículo e sair distribuindo para todos os lados, né? A gente precisa, eu digo muito que o currículo ele não é estático, né? Ele é versátil, né? A nossa carreira é versátil, né? Então a gente precisa de fato ter um olhar para cada posição. Será que aquela vaga que eu estou identificando no meu currículo, que tem competências próximas, eu vou enviar meu currículo, tem a ver com o meu perfil? Ou só estou enviando o currículo a partir do movimento que a gente precisa para encher uma vaga? Eu quero um emprego, né? Eu desejo um emprego. Mas aí a gente vai para uma outra realidade que hoje a gente tem no mercado, que é aonde eu quero trabalhar. Faz sentido com o que eu quero, né? Então, não é simplesmente o fato de eu ter esteticamente um currículo bonito, né, com gráficos, com cores, que vai fazer uma diferença nesse processo, né? A minha vaga tem um perfil, de fato, como o Janine trouxe um match coerente com isso, né? O script tem a ver com o meu perfil, né? Como a gente fala. Então é importantíssimo, né, que a gente tenha essa visão de eu não pegar o meu currículo e sair distribuindo para qualquer outro lugar, mas simplesmente eu identifiquei o perfil de vaga, tem a ver com o meu currículo, faz sentido para mim aquela empresa. É interessante, né? Então, 2 pontos aqui já levantados. Exato. A questão de você adaptar esse teu currículo, né? Essa questão estética até, mas também ter esse propósito de onde é que eu quero trabalhar. Wilka, você que trabalha com perfil profissionalizante, perfil técnico, agora também turmas de graduação. O que você percebe que os candidatos, quando chegam até você, e você está também sempre aí na televisão também, dando dicas de orientação de carreira, quais são os outros erros que você também percebe que as pessoas cometem ao elaborar esse primeiro contato com essa empresa ali que está tentando contratar alguém?
que outros erros você também identifica? Muito pertinente as duas colocações, né? Tanto de Fabi quanto de Janine. O meu perfil é educacional, né? Meu maior contato. E aí, na maioria das vezes, que as pessoas não têm ideia de como construir esse currículo. Por mais que a gente converse, né? A gente acha que, não, já falei disso demais. Mas não, né? As pessoas realmente não sabem como construir esse currículo. Copiam e colam, né, os dados e replicam esse currículo para todas as vagas. Então, eu preciso que esse currículo ele seja direcionado para a área que eu quero atuar, de acordo com o meu perfil, conforme Janine e Fabi colocou aqui. Eu preciso também que está atento às mudanças do mercado. Busca sempre se qualificar. As pessoas também esquecem desse detalhe que é importante. Investe em cursos profissionalizantes, em atividades complementares, em atividades voluntárias. Deixa o teu currículo encorpado. Não é só uma questão estética, né? As pessoas acham que eu preciso deixar o meu currículo colorido, que ele vai chamar a atenção por conta disso. Não é isso que vai deixar o teu currículo atrativo. São as informações que você vai colocar. Como você vai se apresentar, né, com o teu resumo profissional. Tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo, exatamente. Conteúdo. Exatamente. Descreve as atividades que você fazia, né, nas outras ocupações. Isso também vai ajudar o recrutador a identificar as atividades que você já desenvolvia, que você já executava. E o principal ponto que eu sempre digo para os meus alunos é investe em educação continuada. Então, identifica qual é a área que você quer atuar. Investe nisso. Legal. Então, busca esse desenvolvimento para que você fique atrativo para além do currículo. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa é uma polêmica que eu vejo no Google. Eu coloco lá, devo ou não devo colocar foto no meu currículo? Aí eu vejo um falando que sim, outro que não. Aqui, como é um trio, vai ter... Vamos ver aí como é que vai se placar. Coloca ou não coloco? Eu indico que você não coloque, apenas que na divulgação da vaga tenha um informativo necessário encaminhar currículo com foto. Tá. Se porventura lá na divulgação tiver essa observação, você vai enviar. Mas a indicação é que você não coloque. Janine. Também, não coloca. Eu sempre coloco o seguinte, inclusive, como orientação. Existem algumas áreas que podem demandar essa necessidade. Área geralmente de comunicação, né, marketing. Às vezes, até o formato do currículo, ele vai como um portfólio. Então, é diferente, é uma outra proposta. Mas, de praxe, no geral, não colocar. Não é uma coisa que faz a diferença hoje. De fato, é o conteúdo. Tá, Fabi. Não colocar. A gente, infelizmente, tem um mercado ainda muito preconceituoso, né? Que não só o fato de ter nessas questões de botar ou não botar a foto, muitas vezes eu posso botar uma foto que para mim é uma foto bacana, mas na realidade para o outro pode não ser. Eu posso chegar e dizer, Duque, você não é bonito, você é feio, você é magro, você não é, se você tem tal idade, se você não tem. Então, só aí a gente tem vários preconceitos envolvidos, né? E quando eu coloco foto, eu avalio a partir de uma aparência. Né? E quando a gente vem para a realidade, como as meninas falaram, eu sou muito o que é que eu avalio do candidato? Competências, habilidades, experiências, atitudes que serão desenvolvidas ao longo do processo. Então, se eu tenho esse currículo, é tipo The Voice, né? As cegas que eu não consigo ver, eu consigo trabalhar em cima daquelas competências e evoluir dentro do processo seletivo. Mas se tem fatores que dentro dos meus vieses inconscientes, né, que eu não trabalhei isso, geram preconceito, e muitas vezes não é necessariamente do recrutador, até de uma cultura da empresa, né? Então a gente precisa ter um olhar diferente nessa realidade. Então, como as meninas falaram, endosso novamente, eu não recomendo. Perfeito. Exceto em situações de fato que a empresa pede. Eu digo assim, a empresa está pedindo, faz sentido para a tua vaga. É porque eu acho que se tornou cultural essa questão da foto, né? Sim. Eu acho que quando eu comecei minha jornada eu não precisava de foto. Aí depois só foto. E agora a gente percebe, eu acho que justamente por essa demanda de preconceitos, né? Desse olhar que a gente está pedindo, a sociedade está pedindo, né? Uma neutralidade na análise de competências, que é o justo de fato. Mas eu queria fazer esse alerta,
porque, de fato, muitos ainda continuam enviando Sim. fotos. Sim. Você vai nas redes sociais ou no Google, ainda há essa dúvida. Então, muita gente vai lá pesquisar e uma diz que coloca foto, outra não coloca que tem foto. Então, acabam enviando por causa dessa questão cultural mesmo, né? E um outro ponto, do que se porventura tu tiver a necessidade de colocar foto, é importante que essa foto ela seja uma foto formal, Eita, né? boa. E que foto que eu tô colocando? Profissional, né? Porque Perfeito. muitas vezes a gente reutiliza aquele das nossas mídias digitais, né? Aproveitando essa mídia digital, Aham. eu enviei meu currículo, o WhatsApp tá atualizado. Sim. É uma das perguntas que normalmente vocês fazem. Tá atualizado o WhatsApp? Sim. E aí o primeiro contato que o recrutador, no caso vocês aqui muitas vezes fazem, é via WhatsApp. Sim. Ou numa ligação. Exato. E se essa foto não estiver adequada, Acontece demais. acontece demais? Demais. Meninas, que tipo de fotos vocês já viram? Na praia, né? Acontece demais. Tudo um pouco. Eu entendo que o WhatsApp é pessoal, muitas né? vezes a pessoa não utiliza de forma profissional. Mas se eu disponibilizo, né, um telefone ou algo meu que tem uma fotografia, eu preciso ter ciência de quem vai Perfeito, chegar. Fabi. Muitas vezes a gente disponibiliza o contato do candidato para o gestor da vaga e quando a gente vai ver, se depara com essa realidade. Exato. Já teve situações de reprovação dentro de processo seletivo pelas fotos que são utilizadas. Não é nem só uma questão de sensualidade, de uma foto que não é tão adequada, às vezes um posicionamento político, às vezes um posicionamento que não tem coerência com a empresa. Então, tudo isso já pode ser. Né? Não quer dizer que a gente não possa se posicionar, a gente deve. Porém, a gente precisa entender que os extremos hoje Isso. é bem difícil. Exatamente. Eu tenho levado essa questão muito assim. A gente vive ainda um momento muito polarizado. Sim. E eu sempre falo assim: avalie o quanto que você está ganhando com esse teu posicionamento Sim. e o quanto você também está Exato. perdendo. Faça uma análise, coloque na balança. Né? Então, assim, se eu estou desempregado hoje, se eu estou buscando uma nova recolocação no mercado e eu tenho esses posicionamentos de forma extrema, será que eu não estou perdendo oportunidades? Exato. E assim, Exato. hoje você vai ver empresas onde os gestores são de direita, você vai ter outras empresas que são de esquerda, mas no fim das contas o que eles vão avaliar é a tua performance, teu desempenho lá dentro. Então, assim, antes de você entrar, cuidado também com esse posicionamento, né? Acho que é válido a gente ter esse critério, né? É a rigidez, né? Eu digo sempre que quanto mais você conseguir ter uma flexibilidade nesse posicionamento, melhor. Acho que a rigidez, ela vai te dar uma margem de interpretação não tão interessante. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado, um equilíbrio nisso. Perfeito. Wilka, algum ponto a colocar? Tenho sim. Juntinho com a foto ali, eu também gostaria de salientar do que o e-mail. Não sei se as meninas pegam currículos com e-mails assim, verdade. bem. Aham. Né? Gatinha25@hotmail.com. É nesse estilo, é? É, nesse estilo. O último que eu recebi foi o Claudinho do Brega. Eita! Nenhum problema por Cláudio ser do Brega. Nenhum problema. Mas se eu tenho uma necessidade de colocar no meu currículo um e-mail, que seja um e-mail formal, coloca lá teu nome, teu sobrenome e basta. Né? Lembrando que eu estou sendo analisado o tempo todo, Duque. Então, seja a minha foto do WhatsApp, ela vai estar sendo analisada, seja o e-mail que consta lá. Se houver a necessidade da foto, do currículo, eu vou ser analisado o tempo todo. Então, eu preciso ter essa cautela. Perfeito, Verdade. perfeito. É importante essa questão da imagem, o que você está transparecendo. Isso. Você passa uma mensagem, né? Isso A nossa apresentação pessoal, ela é estratégica também, a maneira como você utiliza. A Fabi, quando colocou que é importante ter uma formalidade na imagem, na foto, e aí eu acho que é importante também a gente colocar que não é que você vai ter que contratar um fotógrafo, Isso. porque às vezes as pessoas ficam naquela, eu vou ter que gastar um dinheiro para isso. Não precisa ser uma foto profissional, mas ela precisa parecer profissional. E existe uma diferença nisso, que é exatamente como é que você se comporta, qual o papel que você exerce quando você está no ambiente de trabalho. Então, isso parte dessa premissa. É importante a gente ficar com essa ideia na Essa cabeça. dica é bem importante, porque muitas vezes as pessoas acham que para ser profissional tem que ser elitizado, Sim. né? A gente precisa ter uma imagem diferente, né? Até porque tem um meio de uma mídia muito forte, né? Que valoriza muito isso. Mas eu digo, vai para uma parede branca, tira foto com a roupa que possivelmente você iria estar trabalhando ou iria para uma entrevista.
pega teu celular e fotografa, ou pede alguém para fotografar. Então, assim, menos é mais, né? Quando a Perfeito. gente fala sobre isso. Porque não só o currículo, né? Mas toda a imagem hoje profissional, as nossas mídias, chegam primeiro do que até a gente, né? Na empresa, né? Então, primeiro chega o currículo para depois chegar a gente. Normalmente, as empresas pedem que vocês avaliem as redes sociais dessas pessoas que estão concorrendo a alguma vaga, ou só depois de algum cargo específico. Como é que a gente escuta essas histórias, né? sim. Que hoje as empresas estão avaliando suas redes sociais. Isso é mito, não é mito? E é uma polêmica, inclusive. E é uma polêmica, e é Os uma candidatos, polêmica. isso é uma polêmica. Depende da empresa, tá? Existem clientes, vai depender muito da cultura, da necessidade, da área de atuação. Então, existem empresas que elas solicitam realmente, isso é uma das etapas. E existem empresas que não, que isso não vai fazer diferença. Eu digo sempre o seguinte, como você se posiciona na rede social, ele pode não determinar sua aprovação no processo seletivo, mas ele pode determinar sua desclassificação. Né? Pode parecer até injusto, mas existe muito essa coisa mais uma vez, a correspondência, a coerência. Quem você é, o exercício do papel que você cumpre na sociedade, na sua família, e como você coloca isso, porque se estende. Aquela ideia de, você tem que ser uma pessoa no ambiente de trabalho, você é uma pessoa. Gente, quem é assim tem esquizofrenia, viu? Tem algum problema. Então, na verdade, a gente é um só, é uma única essência, né? Você tem uma personalidade, você tem uma única essência. A gente exerce papéis diferentes. Isso. A gente exerce um papel de pai, de marido, de filha, né? De trabalhador, dentro da empresa, na academia de ginástica. A maneira como você se veste numa festa é diferente quando você vai para um Sim. ambiente de trabalho. Então, tudo isso a gente parar para pensar assim, é um conjunto de fatores e vai existir um equilíbrio. E parte muito da ideia da rigidez. É sempre isso, a gente pensar assim, como é que eu vou avaliar isso aqui? Existe um equilíbrio, né? Não é à toa que o LinkedIn ele é muito utilizado porque a gente vai identificar que ali é um ambiente profissional. Mas existem alguns processos seletivos que a gente identifica, assim, a necessidade às vezes de olhar uma rede social. Perfeito. E aí vamos imaginar que fiz a questão da seleção, a pessoa entrou na empresa, mas não ainda efetivamente, no processo seletivo de fato. Então lá tem um grupo ali, 10 pessoas, a gente está precisando ser contratado, minhas contas estão atrasadas. Como é que esse candidato ele pode tentar controlar um pouco mais esse nível de ansiedade dele, que gere mais confiança? Começar por Ilka, depois a gente vem para a Fabi aqui, e aí depois a gente complementa mais. Eu acho que é muito importante que o candidato, né, já nesse processo de início, ele possa buscar conhecer o perfil da empresa, Duque. E para que ele possa entender quais são as competências comportamentais que ele precisa desenvolver para se sair bem naquela ocupação. Sabe? Hoje, com a minha equipe, por exemplo, as pessoas que estão chegando, as pessoas que mais se saem bem nos processos iniciais, são pessoas que se mostram com um perfil flexível, com um perfil de boa comunicação, de bom relacionamento interpessoal. Então, identifica quais são as habilidades comportamentais que você precisa destacar e utiliza isso ao teu favor. Maximiza os teus pontos positivos, né? Deixa as pessoas que estão à tua volta te conhecer, perceber realmente quais são os teus pontos positivos e usa isso ao teu favor, maximiza isso. Eu acho que é um ponto bem importante. Legal. Fabi? Eu digo muito que dentro desse contexto de Wilka, a preparação, né? O preparar. Então, se a gente se prepara, a gente consegue reduzir um pouco nossas ansiedades, né? Nossas emoções ficam mais controladas. E aí, nesse quesito, é importante treinar na frente do espelho, treinar com um amigo, né? Pedir, olha, dá uma olhadinha aí, informalmente no meu currículo, verifica se tem erros ortográficos, né? Se tem alguma coerência, tá coerente o que eu quero. Quando você lê, faz parte, você imagina que é essa função. Então, tudo isso faz parte de uma preparação. E essa ansiedade, né, esse desejo do futuro, ele vai se aproximando, reduzindo, a gente vai deixando um pouco mais atual e a gente vai conseguindo estabelecer essa relação, né, do eu hoje com o meu eu hoje, né, do momento hoje, né? Então, é importante que a gente
pense muito nisso, né? Eu falo muito para os clientes de orientação de carreiras que procuram, que estão em recolocação, até nas orientações nas redes sociais. Se prepare. Muitas vezes, numa única pergunta, a primeira pergunta já a gente consegue identificar se o candidato se preparou. E se preparou não é estudar sobre a empresa, saber ter as melhores fontes, não é isso. É tipo assim, eu sei sobre, é me autoconhecer. Como o Wilker falou, eu sei meus pontos fortes, sei minhas fortalezas, eu sei também meus pontos que eu preciso desenvolver, né? Aquela análise de SWOT pessoal, né? Pontos fortes, desenvolver. Quais são as minhas oportunidades hoje? Se alguém me perguntar, o que é que me ameaça? O que me tira do eixo, né? Que se eu chegar uma pergunta desse tipo, vai me desestabilizar. Eu digo assim, o treino melhor é na frente do espelho, se grava, filma, né? Vê depois o teu vídeo. Eu acho que essas são as ideias mais fáceis e que a gente consegue muito assertividade. Muito bom. E Janine, você, quando está numa seleção de emprego, de vagas, o que você percebe que potencializa essa desclassificação desses candidatos? É o nervosismo? O que eles fazem ali que você acaba eliminando ele ali pelo que você está olhando? Duque, pode parecer até repetitivo, mas eu diria que é a falta de coerência, sabe? O que a gente percebe muito hoje, de uma maneira geral? Às vezes os profissionais, eles têm um posicionamento de uma forma, no currículo colocam um outro objetivo, que é um campo que é super simples, e ele faz uma diferença. E aí, no momento da entrevista, tem um outro posicionamento. Seja o propósito mesmo, com o que eu quero trabalhar, qual a minha formação, por que eu busquei isso aqui na carreira. E aí vai completamente de encontro com o que a vaga pede, com o que foi anunciado, com o que a gente tem ali no discurso. Então, esse discurso, ele precisa estar muito alinhado com o que você quer. Por isso que eu falo sempre assim, tudo parte do autoconhecimento. Quando você sabe exatamente o que você quer, você consegue chegar no lugar. Perfeito. E até já complementando essa tua pergunta, essa tua resposta, muitos colocam essas vagas porque assim, não, eu vou lá, eu sei que não tem nada a ver para essa vaga, mas vai que tem uma outra lá. Vai que tem, né? Vai que tem. Como é que vocês avaliam esses espertinhos? Que, na verdade, assim, é uma necessidade deles também. Sim. A gente entende que hoje tá difícil. Então, assim, quanto mais oportunidades... Isso na visão deles, né? Sim. Mas como é que vocês enxergam isso? E até que ponto acaba que eles se prejudicam mais do que se dariam bem na história, né? Sim, Como é que vocês... Wilker, o que você acha dessa questão aí, dessa polêmica? Duque, vai ter o processo de recrutamento, né? O candidato só vai evoluir no processo depois dessa análise. E aí, muitas vezes ele nem passa para a próxima etapa. Eu indico para as pessoas que estão buscando emprego, e aí nem sempre tem uma área necessária, né, uma área exata, ativa a tua rede de relacionamento. Contacta as pessoas, né, à tua volta. Deixa todo mundo sobre aviso do que tu tá fazendo para se preparar, para se desenvolver, que tá buscando, né, voltar para o mercado de trabalho. O LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta incrível para isso. Aprendi muito com o LinkedIn, inclusive com Fabi. Fabi né? é a fera do LinkedIn. A rainha do LinkedIn. Então, esteja lá, deixa o mercado saber o que é que tu tem feito, o que é que tu tem buscado se desenvolver. E lembrando disso, que vai ter o processo de recrutamento. Então, tu não vai passar despercebido. Sim, sim. E aí, meninos? Gastar cartucho, né? Eu digo, bem dessa realidade. Porque, assim, pode dar certo, pode não dar certo. Mas só o desgaste de tudo, porque assim, um processo seletivo a gente precisa, é um jogo de ganha-ganha, ganha o candidato, ganha a empresa nesse processo, e a gente precisa ter um olhar de ambas as partes, né? Eu, enquanto RH, né, a gente que trabalha com essa área, a gente olha os recursos e olha as pessoas. Sem pessoas, não chega a recursos, sem recursos também não tem pessoas. Então, o cenário é basicamente esse. Se eu tenho uma pessoa que está entrando no processo, ele já entra, como eu falei, não adianta atirar para todos os lados. Se ele já entra ciente, com essa intencionalidade, a possibilidade de não dar certo é muito maior do que dar certo. Se der certo, sorte, que bom que deu certo. Espero que dê certo também no passar. Exato. Porque aí a gente vai casar cultura, vai casar valores, né? Tipo uma relação. Será que vai dar sustentabilidade nessa relação? Perfeito. Então, quando a gente faz um processo seletivo hoje, a gente está indo lá
para trás para pensar no futuro. Quando a gente faz uma triagem de um script de uma vaga com um gestor, a gente vai perguntar não só as habilidades técnicas, como comportamental, quais são as expectativas de futuro, onde é que você almeja essa pessoa, qual é a trilha de carreira. Então, se uma pessoa passar na sorte, eu não sei se ela vai ter sorte daqui para frente. Exato. Entendi. Né? Então, assim, pensando no melhor conselho, eu iria desde o primeiro que a gente passou. Olha a vaga, assim, identifica com o teu objetivo, faz sentido para você. Eu digo, é melhor você ter, Fabi, eu só consegui entregar 3 currículos nesse mês porque tem proximidade com minha vaga, só 3 currículos, do que 300 que não tem. Que a possibilidade de você conseguir Sem mais dúvida. próximo, com salário, remuneração é muito maior. E aí as pessoas acabam dizendo, tô colocando muito currículo, tô enviando muito currículo Isso. e ninguém me Ninguém me chama. chama. Por que Essa será? frase é comum. Né? Essa frase é muito comum. Ninguém me chama para os processos seletivos. Por quê? E desmotiva também, né? Sim. A cada não, a cada expectativa que você cria que ela não é suprida, Ou até nem você vai resposta, né? desmotivar, exatamente. Então, é entender que você precisa colocar energia no caminho certo. Legal. Porque é energia. Ó, tem uma questão que acontece muito, acho que acontece ainda. É que a pessoa não sabe fazer um currículo. Aí ele vai naquele, eu não sei se é nem lan house, mas vai em algum lugar e pede, faz o currículo aí pra mim. Ctrl C, O Ctrl V. Google. Até o Google, né, Faz, já te Canva. permite alguns ali. O Canva agora também. Que coisas, assim, que eles podem pedir para que as pessoas, faça isso para mim, que é uma dica que eu vi lá das meninas e que vai me ajudar, né? Para evitar que seja esse Ctrl-C, Ctrl-V. O que ele pode alertar ali da pessoa colocar ali? O que ele pode fazer, Janine? Duque, não tem ninguém no mundo para contar a própria história do que o dono dela, né? Aquele profissional, ele é dono da própria história. Então, ele precisa realmente identificar o que ele tem de fortaleza, o que ele sabe fazer muito bem, o que ele aprendeu ao longo da carreira, que ele entende assim, isso aqui é uma coisa que eu admiro. Eu gostei de passar por essa empresa, por essa experiência. Eu achei que esse aprendizado aqui, ele fez a diferença. São características que devem ir no currículo. E situações, inclusive, considerando assim, o tipo da empresa, quanto tempo você ficou, as atividades que você fazia e como você fazia, que é muito que a gente fala da entrega do resultado, né? O currículo, ele precisa narrar a história, mas ele precisa também ter resultado. Ele precisa ter esse relato. Então, é muito perigoso essa coisa do Ctrl-C, Ctrl-V, porque não vai ter uma fórmula fechada, sabe? É muito personalizado mesmo, porque é de cada Quanto pessoa. mais de cada personalizado for o história. meu currículo, mais oportunidade eu tenho. Exatamente. Muito mais. Exatamente. Muito entendeu? mais oportunidade. Até porque o que a gente fala muito não é a experiência que você vai ter, né? Vai contar? Vai contar. Se você teve experiência, com certeza. Mas como uma fala de Wilka ela trouxe, quais foram as vivências, os projetos realizados, destaques? Eu falo isso desde do jovem aprendiz, o estagiário, até um cargo mais estratégico no executivo hoje dentro de uma empresa. Porque se o estagiário colocar lá, olha, sei lá, eu fui representante da minha turma, o que o representante de sala faz hoje Isso. numa faculdade? O quanto Legal. ele precisa ter demanda, o quanto ele assinar os documentos, pegar, recolher, se portar, gerir conflitos dentro de sala de aula. Quantas Isso eu habilidades? coloco lá, por exemplo, na minha vaga. Eu ocupei uma vaga no operador de loja, alguma coisa, e coloco essa descrição As lá. experiências que você teve ou não e coloca lá quais foram os destaques. E lá quantos na que podem sinopse, né? Que eu acho, é sinopse ainda o nome? O resumo de O resumo de qualificações. qualificação. pegar. Isso. Aqui, pessoalmente, coloca lá assim: sou um profissional proativo. Quanto mais próximo da sua realidade, melhor. Então, mas né? acho que é aí que tem mais Ctrl-C e Ctrl-V, que eu vejo, Exato. pelo menos. Ali é onde que mais se repete, né? E eu queria estar. Quero somar na empresa. É o que a gente fala do objetivo, né? O objetivo, ele não precisa ser aquele utópico de antigamente, Isso, crescer, né? Pronto. Isso hoje já não tem mais. Tipo isso. O objetivo é o cargo da vaga. Qual o cargo da vaga que você quer? O resumo é um breve resumo sobre você. Olá, sou Fabiana, eu sou psicóloga, mais ou menos como você Sim. trouxe aqui na realidade de apresentação da gente. Então, mas Fabi, eu não tenho experiência, eu sou o primeiro emprego, como é? Mas se descreve, Perfeito. né? O que você sabe? Um pacote de Office, eu sei manusear isso. Essa bem. era a minha próxima pergunta. Eu queria direcionar a Wilka, porque ela a gente já teve a oportunidade de se encontrar
em alguns cursos profissionalizantes, né? Eu fui lá como convidado quando você era gestora lá. E essa turma normalmente não tem ainda o seu primeiro emprego. Sim. O que ele vai colocar no currículo dele, já que ele não tem nenhuma experiência profissional? O que ele pode colocar lá que não seja mentira? Sim. Eu vou ser repetitiva. Vou voltar. Fica à vontade. Porque é essa repetição que vai valer a pena para quem está assistindo a gente aqui. E eu digo óbvio, isso a precisa eles ser o dito. tempo todo, Duque. Estando em sala de aula ou não, eu repito isso sempre para eles. Investe em educação continuada. Tá, não tenho uma experiência profissional, mas eu tenho essa vivência. Eu fiz tal curso, eu participei de tal workshop, eu participei de um evento presencial e eu desenvolvi, né, essas habilidades, essas competências. E eu tenho essa experiência teórica. Sim. E isso vai ajudar a incorporar o teu currículo. Então, mesmo que você não tenha a experiência na prática, coloca lá o que tu tem buscado para se desenvolver quanto profissional. Isso já vale a pena, isso já dá um olhar diferenciado para vocês que estão recrutando. Sim, Sem dúvida. com sem dúvida. certeza. Eu lembro que quando foi meu primeiro emprego, eu lembro que eu botei lá, eu fui líder de grupo jovem na igreja, fiz atividades assim. Eu lembro de ter colocado algo nesse sentido, né? E mais recentemente, eu fiz um trabalho voluntário na Junior Achievement, né? Que é uma organização não governamental. Eles fazem um projeto muito bacana que é como se fosse montar uma empresa dentro da escola ali com um grupo de alunos. E lá eles escolhem o diretor da empresa, o gestor de marketing, gestor de RH, qual produto que vai ser desenvolvido. Cara, eu achei aquilo ali incrível, assim, porque você viu os adolescentes discutindo situações reais de empresa, Perfeito. gerindo conflitos. Falei, cara, que bacana isso, né? Assim, para mim foi uma surpresa que era escola pública, né? Sim. E alunos ali que já tinham uma vivência, alguns com empresas montadas. Eu falei, cara, que bacana isso. Então, assim, são atividades como essa que antes de você entrar no mercado de trabalho, você já pode ir desenvolvendo. Com Exato. certeza. Exato. Então, assim, você passa a tirar um peso, uma responsabilidade na educação tradicional que a gente tem e você começa a ver iniciativas próprias de pessoas que estão ali preocupados com a vida também profissional deles. Então, assim, a gente não pode ser... E aí fica o convite aqui que está assistindo a gente, né? Você não pode jogar responsabilidade apenas na empresa, Não. na educação, Sabe, no né? governo. É. A gente tem que olhar pra gente e ver o que eu quero da minha carreira. Então, assumir, Exatamente. acima de tudo, essa responsabilidade. Né? Sim, não condicione a sua carreira a outra pessoa, a Exato. empresas, né? Então, assim, é você que nem sempre a gente tem tantos facilitadores, mas crie suas condições Perfeito. para se aproximar, para ter acesso. Informação tem acesso aí para muita gente, né? De todos os tipos. Filtra, né? Não para de se desenvolver. Você trouxe a realidade do voluntariado. Hoje em dia, se a gente for na nossa esquina, já tem precisando. Sim. A gente pode desenvolver habilidades, pode trabalhar isso de diversas formas. O empreendedorismo social nasce a partir de muitos Verdade. voluntariados, né? Então é importante a gente ter essa visão. Que legal, que legal. E quando a gente fala de buscar desenvolvimento, do que não necessariamente a gente está falando em investir dinheiro, Isso. mas é arregaçar a manga mesmo, de se predispor para buscar esse desenvolvimento. A internet é um facilitador nesse processo. Quantos né? cursos gratuitos você não encontra? Demais. Gratuito. E às vezes não tem inscrição, Exato. Sim. entendeu? Então, assim, tem a informação, muitas vezes as pessoas não procuram para. Perfeito. Muito bom. Antes da gente sair dessa parte de recrutamento ainda, uma coisa que eu fiquei curioso, que eu tenho visto cada vez mais, que são as entrevistas virtuais. Né? E aí, Janine, como é que você acredita que os profissionais podem se preparar para essas entrevistas via um celular, via computador? Quais os erros que você verifica ali? Às vezes não é nem o ao vivo, mas às vezes são as gravações que vocês solicitam. Sim. E ali mesmo já dá uma vontade de nem assistir até o final, né? Diga. Perfeito, Duque. Assim, hoje a gente atua nível Brasil, então naturalmente a gente precisa dos recursos digitais. Todos os processos seletivos, do início ao final, eles acontecem de maneira, né, virtual. Então,
um primeiro contato à própria triagem do currículo. Então, a gente identificar a inteligência artificial, as palavras-chave, o que a gente precisa identificar no currículo. Depois disso, tem a entrevista virtual também, por vídeo, e tem um vídeo currículo, que ele é uma extensão do currículo, que é, na verdade, o briefing, é uma apresentação, é o que a gente chama muito de pitch, é aquela conversa de elevador. Você encontra uma pessoa no elevador, aí consegue saber como é que tá a vida dela em alguns segundos ali e foi embora. Então, o vídeo currículo é exatamente isso. E acredita, existem pessoas e profissionais que eles dizem assim, olha, eu vou abrir mão da vaga porque eu não estou conseguindo gravar o vídeo currículo. E é uma situação delicada. Sério? Exatamente. E assim, para todos os níveis de cargo, tá? Não é só um cargo mais operacional, todos os níveis, inclusive liderança, gerencial, enfim. Então, as pessoas elas precisam começar mas já precisa ter essa consciência de que a pandemia ela estreitou muito a nossa relação com a tecnologia. A gente vive literalmente um furacão digital, então a gente precisa acompanhar essa mudança. E uma das mudanças é exatamente essa daí. Eu escuto demais candidatos, né, escrevem, mandam mensagem colocando assim, nossa, hoje dá muito trabalho arrumar emprego. Mas é verdade, né? Você arrumar um trabalho é outro trabalho. Dá trabalho. Faz parte. O mercado mudou, a gente mudou, a nossa forma de se relacionar, de se comportar, de se vestir. Então, a gente precisa acompanhar. Então, o preparo, o treino, né? Fabi trouxe muito isso lá atrás. Então, quanto mais a gente treina, mais é ciência, tá? Quanto mais a gente treina, mais o nosso cérebro, ele entende que aquela repetição vai ser natural, vai ser tranquilo para ele. Então, faz isso em casa, muitas vezes, antes de encaminhar, por exemplo. É 100% dos casos hoje, vocês fazem essa avaliação por vídeo currículo ou uma conversa por vídeo chamada? 100% hoje? No caso da minha consultoria, sim, porque eu acho que atende nível Brasil, então existem clientes fora do estado. Isso em qualquer nível. Em qualquer nível. Em qualquer No meu nível. caso também. Em qualquer 100% nível. digital. Em qualquer nível. 100% E vocês digital. hoje representam uma boa parcela das, assim, o trabalho De de Pernambuco, pelo menos. Não, assim, de Pernambuco, com certeza vocês estão hoje, os principais nomes aqui no estado realmente são, mas vamos fazer um paralelo com outras Wilcas, outras Janices e outras Babis em outros estados. Então a gente está falando aí desses 10 milhões que a gente está. Foi 10 milhões, acho que é o número que eu falei aqui. Reduz muito custo, né? Então, tanto para a gente, tanto para a empresa. O custo-benefício compensa, né? Então, não é que não vai ter mais o presencial. O presencial, ele existe. Não, Mas existe o processo de funil maior, né? Que a gente fala que é a grande peneira. Isso é um facilitador. não, assim, eu fiquei assustado agora por conta das pessoas rejeitarem uma candidatura de vaga porque não querem gravar um vídeo. Sim. E essa é uma área que eu trabalho, que é a parte de comunicação. Vocês, existem estudos, relatos que falam assim, gente, o maior medo da humanidade hoje é falar em público, é se expor em público. E gravar um vídeo é você se expor em público. Exato. Então, assim, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da própria morte. É verdade. Por isso que as pessoas falam assim, ó, eu prefiro morrer do que ter que gravar um vídeo, do que me expor na frente de alguém. É o Então, preconceito do que vai achar. Isso. Preconceito. É o medo do julgamento. Então, assim, eita, você é avaliado. Só que eu digo que é uma falta desse preparo. A gente não é preparado dentro da nossa educação tradicional a se expor em público. Pelo contrário, quando você vai lá fazer um trabalho, é um amiguinho que ri, é o outro que joga uma bolinha, é o professor que não é qualificado para treinar aquele aluno ainda, né? Pô, é a primeira vez que ele está indo lá. Então, assim, geram-se traumas, né? Se você não for aquele aluno mais espontâneo, mas você gera um trauma naqueles que já tem ali uma certa timidez enraizada, né? Tá na sua personalidade. Mas é uma habilidade que hoje cada vez mais se exige no mercado. Você precisa de profissionais que realmente se comuniquem bem, mas também é uma habilidade, é uma competência que ela pode ser treinada. Sim, claro. totalmente. Olha, eu adorei esse sim. Você pode treinar na frente do espelho, basta você digitar hoje nas redes sociais como é que eu treino para falar em público, como é que eu... Então, assim, tem que ter, então, essa força de vontade inicial, né? Então, ir superando esse medo aos poucos. Eu mesmo já fui considerado um dos mais tímidos da rua onde eu morava. Eu tenho amigos de faculdade que mandam mensagem para mim, assim, já mandaram mensagem para mim, assim, Duque, você dá treino de oratória e comunicação? Eu falei, sim, você, reforça ainda, você? Eu falei, sim, eu. Se até eu, que era o mais tímido da sala ali, consigo hoje falar em público a nível Brasil, né? Se Deus quiser, em breve também internacional.
Mas se eu conseguir treinar essa habilidade, qualquer um pode treinar. Exato. Mas você precisa, antes de mais nada, reconhecer que é uma deficiência ainda sua, Perfeito. né? E você ir treinando aos poucos até ficar ali, né? Eu tenho amigos que são palestrantes hoje e que já me mandaram assim, que eu gravei 50 vezes para sair esse vídeo. E são pessoas que treinam, assim, são pessoas que estão lá na frente se expondo, mas revelam a fraqueza dela que é, eu estou treinando. Então essas pessoas que hoje estão aí, ó, você aí, que tá mandando vídeo para elas, tá com medo de gravar vídeo, é teste, grave 1, 2, 10, 50 vezes, mas grave, a oportunidade tá ali. A 30 segundos de um vídeo que você vai gravar. Exatamente. Então se coloque aí, né, na disposição de gravar. E essa questão é muito presente, não é só em cargos operacionais. Ele não tem essa habilidade, sei lá, um operador de produção, ele não consegue falar em público. Não, ele se esforça ele pode não ter um melhor recurso, ele pode não ter uma melhor tecnologia para fazer da forma que poderia ser feito, mas a gente entende o contexto. Mas muitas vezes o bloqueio, né, dos processos é assim. Eu fiz recentemente uma seleção de advogado que não quis. Não faz parte do meu escopo de processos seletivos participar de um processo de vídeo. Se for uma conversa presencial, estou à disposição. Então, nossa, né? E advogado que tem uma postura, uma habilidade, uma oratória já tão comum. E olha a forma como ele falou, né? Sim. Tipo, não tá no meu escopo, ou seja, ele determina. Isso é um ele ponto muito determina. forte hoje, viu, no mercado. mesmo. As pessoas determinam muito onde eles querem. até certo ponto isso é válido, porque ele se valoriza enquanto profissional, mas também até onde vai essa vaidade Sim, que eu não gosto de rejeitar, né? a ponto de rejeitar. De não fazer, de não tentar, né? E a gente tem tido essas mudanças no mercado. E da margem para interpretação também, como é que você lida com uma regra, com uma adaptação? Isso Você está se sendo adaptar avaliado a também. exatamente, Sim. você se adaptar àquela necessidade. Existe essa demanda aqui e eu vou me adaptar a esse contexto. Como é que você lida com isso? Dá margem para o recrutador interpretar isso também, quando existe uma negativa. E tem duas questões, eu acho que é importante a gente trazer, que é o vídeo currículo e da entrevista por vídeo também, né? O vídeo currículo eu vou conseguir gravar quantas vezes eu achar necessário e encaminhar a melhor filmagem, né? Verificando, identificando o áudio, identificando a imagem. E na entrevista por vídeo, que eu também preciso estar atento. Não sei se as meninas já tiveram experiências negativas com isso, mas o que é que tem atrás de mim quando eu estou fazendo uma entrevista por vídeo? Isso também está sendo analisado, né? Eu preciso pensar. Eu estou tendo esse cuidado naquele momento que eu estou sendo avaliada. Que tipo de situações inusitadas? Ó, eu juro pra você que eu tenho medo de fazer essa pergunta. Imagina um quarto bagunçado, mas esse é o de menos pessoas transitando, banheiro atrás, vem de todo jeito. Aqueles vídeos mesmo que a gente vê Aqueles memes que a gente viu aí. na pandemia. Na pandemia. Acontecia realmente, entendeu? E um ponto muito importante que o Ica trouxe é a questão da entrevista por vídeo, que eu digo muito ao candidato, você está numa zona de conforto. Sim. Né? Porque muitas vezes você se prepara para estar naquele momento, diferente de um presencial, que você não sabe quem vai encontrar. Às vezes a gente quer tomar uma água, né? Falta uma voz, aquela coisa toda. Eu digo, básico é bem feito. Deixa uma água, um papel, uma caneta do teu lado, né? Ninguém vai te Perfeito, impedir Fabi. de tomar um copo d'água. Então as ideias chegam para a cabeça, a gente respira, calma, nesse processo, né? Então, assim, tudo isso é importante, né? E a preparação, você pode até fazer do seu celular, mas se prepara, coloca ele posicionado, né? Esteja com as mãos livres, né? Como a gente fala, não é o story que eu tô gravando ali Fabi? naquele momento. Roupa Opa! Se é uma né? entrevista. Na cama deitado, dormindo. Exato. Acontece. É sério. E é importante, Tudo. tem entrevistas coletivas que a gente Exato. faz, como dinâmicas de grupo. É importante a gente ter muita atenção. Que entrevista coletiva não é porque o Duque falou que eu desligo a minha cara. Não. Então Né? vocês fazem também entrevista Sim, dinâmicas em grupo remoto, online também. É legal. Então a pessoa tem que participar do início ao fim. Se eu tivesse num momento de entrevista aqui, dinâmica ou. Eu nem ia entrevista- baixar a cabeça. Né? Exato. Então, é um respeito pelos outros que estão presentes e você está sendo avaliado pela câmera. Como é que eu vou te avaliar se você, na hora, depois que eu falei, eu desligo, certo? E os comportamentos, né? Uma situação assim que aconteceu muito na pandemia,
vamos pegar exemplos de eu tô com minha filha em casa Sim. e eu tenho uma entrevista que eu preciso participar. Isso é permitido, assim, poxa, não consigo de jeito nenhum, eu tô com minha filha ali. Entendi. Vocês compreendem essa relação? Já é uma pergunta tipo, tá aí no trabalho, com quem que vai ficar? Sim. Como é que vocês consideram essas questões de vulnerabilidade do candidato, mas você vê que ele está com muita vontade em participar daquela entrevista? Como é que vocês Ótimo. enxergam isso? Eu acho que você se antecipar e argumentar, explicar a situação, o contexto que você está, antecipa isso, é o ideal. Porque a gente consegue identificar que aquele candidato bem profissional, ele tem um interesse, de fato, na vaga, né? É diferente de repente, você começar, ligou a câmera, começou ali a entrevista, e aí ela começa a demandar, papai, né? E bater na porta, e você, só um minuto, aí você sai e volta e tal. Então, é uma situação diferente. Quando você diz, olha, eu vou estar nesse horário, eu tenho muito interesse, porém, nesse horário é o horário que eu fico com a minha filha, né? Tem algum problema, eu vou colocar ela, vou tentar fazer ela dormir, mas se porventura, né, surgir alguma necessidade, alguma demanda, enfim. Então, você já se antecipa. Assim como faz um agendamento, hoje eu não posso, nesse horário eu não vou poder. E não diz o porquê, não explica, não se coloca assim à disposição, olha, mas pode ter um outro dia, eu estou muito interessado nessa oportunidade, mas não posso, não vou poder. E a gente sempre reforça a pergunta, né? Mas você ainda tem interesse no processo? Você vai querer um outro dia, né? Porque Então, aquela resposta curta e grossa, exato. para mim, é como se estivesse rejeitando interessado, a É, Por exemplo, eu tenho uma regra de negociação que eu utilizo muito quando a gente faz contato com alguns clientes, é que assim, todo mundo hoje tem um tempo muito precioso. O Sim. tempo de todo mundo é precioso. Então, do meu cliente também. Então, quando eu ligo para ele, eu falo assim, que tal uma reunião tal dia? E aí ele vai falando, pô, nesse dia eu não posso, que eu tenho aquela reunião com a diretoria. E aí eu já coloco duas opções. Eu falo assim, eu tenho a terça-feira pela manhã de 9 até 10h30 livre. E eu também tenho a quinta-feira no horário da tarde, das 3 às 17 horas. Fica bom para você algum desses horários? Então eu já estou dando essas possibilidades, né? Para justamente deixar amarrado ali e não deixar a critério dele um dia qualquer. É como se a gente estivesse marcando um cafezinho. Wilka, bora tomar um café? Vamos. E ninguém dos dois tomar iniciativa. Esse café nunca vai. Não vai, não sai. No caso do candidato é um pouquinho diferente, né? Porque a empresa vai determinar aquele horário. Claro que tentar ser o mais flexível possível para atender, né, a realidade do candidato, mas o candidato precisa estar disposto para isso. E a pior parte, que não é nem quando ele diz, nesse horário eu não posso, é quando ele marca e ele não aparece. E não dá nenhuma justificativa. Então, você demandou aquele tempo, aquele espaço para estar com ele, ele simplesmente desapareceu, sumiu. Rapaz, é muita história, viu? É muita história. A Janine compartilhou comigo, na época, alguns vídeos de entrevista. Eu falei assim, meu Deus do céu, é isso que acontece. E não era cargo operacional, não, já é um cargo de gestão. Né? E eu falei assim, cara, eu preciso conversar com você sobre isso. E a gente está provocando essa reunião aqui justamente para discutir situações que o candidato está perdendo para ele mesmo. Exatamente. É isso que eu tenho visto. Assim, quantas e quantas vagas, um caso específico, né? A gente passou quase 3 meses numa seleção e não vinha candidato bom. Mas não vinha candidato bom porque ele não preparava um material bom a ponto de tornar interessante para aquilo, né? Então, assim, eles estão perdendo cada vez mais para eles. E aí, falando sobre isso, quais são as habilidades e competências que mais vocês percebem hoje que o profissional precisa desenvolver? A gente falou da comunicação aqui, mas que outras habilidades, Fabi, você acredita que o profissional precisa desenvolver para começar a estar apto, seja operacional, seja mais no nível tático, até mesmo estratégico? Eu digo que 3 habilidades são muito fortes, assim, que eu digo que se o candidato tendenciar para isso já é um grande passo, independente da função que ele vai exercer. Comunicação, como você trouxe, né? Porque comunicação emana fronteiras, né? Então a gente consegue permear em vários espaços. Através dela, a gente gera uma adaptabilidade. Então, através da adaptabilidade, a gente consegue... Estou aqui conversando com vocês, ao mesmo tempo, através da minha comunicação, posso estar em outro público, com um gestor estratégico, com outras posições, né? Então, consigo fazer essa adaptabilidade aos cenários, consigo me adaptar. Ok, eu não tenho tanta habilidade técnica para fazer um vídeo, mas eu vou me propor para. Então, a adaptabilidade, a gente consegue fazer isso.
E o relacionamento interpessoal. Eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu preciso ter um bom relacionamento dentro desse processo, né? Porque isso vai tirando aquelas paredes invisíveis que muitas vezes são criadas de forma setorizadas nas empresas e a gente consegue, né, quebrar espaço, se conectar, né? Aqui são 3 profissionais da mesma área de atuação, com o mesmo segmento de profissão e que a gente poderia dizer, não vou, querido, lidar com minhas concorrentes de forma alguma, não. É conectar para o movimento crescer, né? E que ganha todo mundo nesse. Tem espaço para uma, para outra, para você que também atua. Então, assim, num processo como esse, essas são as 3 principais hoje, que eu digo assim, de uma forma genérica. Eu acredito que se o candidato desenvolver a nível de educação continuada, treinar bastante, ele desenvolver essas 3 habilidades, as técnicas ela consegue muito facilmente aprimorar. Perfeito. Né? Janine, que pontos a mais aí? Ela falou sobre comunicação, adaptabilidade e relacionamento interpessoal. Que outros quesitos você observa aqui? Ou se você... concordar, lógico que você vai concordar das 3, né? Isso é lógico. Mas que outros pontos você observa que podem ser complementares aqui? Duque, eu diria que a sua relação com o digital, né? Hoje o mundo ele está digitalizado, então a gente precisa se familiarizar com esse cenário, com esse contexto. Às vezes pode faltar coisas básicas numa casa, mas um celular não falta. Então, se o celular não falta, certamente você vai conseguir ter acesso à informação, você vai conseguir estar ali familiarizado com aplicativos, se relacionar, estar atento a isso, porque isso é um reflexo hoje, inclusive, do relacionamento interpessoal. Né? Dessas 3 que a Fabi trouxe, eu diria que o relacionamento ele é fundamental. O ser humano é relacional. Então, a gente precisa, de fato, investir na troca, no network, entender que é uma parceria, entender que isso faz uma estratégia que você vai utilizar na sua carreira. Então, a gente precisa realmente aliar isso com a nossa forma. Como é que a gente se posiciona hoje? Como é que a gente lida hoje com o mundo digital? Muito bom. A alfabetização digital, sabe? Que precisa ter. Porque muitas vezes eu tenho celular, mas eu não sei nem manusear. Vou fazer uma chamada de vídeo WhatsApp. E aí a pessoa só liga. Não sabe fazer a chamada de vídeo. Né? Então, ou não sabe manusear os aplicativos hoje que foram muito utilizados, né? Zoom. De Zoom, para reuniões, Meet, enfim, qualquer que Teams. seja, né? Então, assim, são coisas que a gente não é só ter, mas buscar informação para a gente facilitar. Muito bom. Wilka, o que mais aqui? Ela falou de comunicação, adaptabilidade, relacionamento pessoal. Janine reforçou a questão do digital. O que mais? Eu concordo muito com as duas, não tem como discordar do que. Mas eu penso também que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. Show. Quando eu desenvolvo o autoconhecimento, eu identifico os pontos que eu preciso melhorar e eu busco esse desenvolvimento. Não tenho tanta habilidade com comunicação. Eu vou desenvolver isso, né? Não é a síndrome lá de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu posso desenvolver isso. Assim também como relacionamento interpessoal, se talvez eu sou uma pessoa mais fechada, né, não consigo me relacionar, posso desenvolver também isso. Então, investe em autoconhecimento, pensando nos pontos que eu preciso desenvolver, melhorar, lembrando que todos os pontos eles podem ser desenvolvidos. Se porventura você achar que você não consegue sozinho, pode buscar uma ajuda, né? Eu acho que as meninas, como psicólogas, talvez tenham mais propriedades para falar sobre isso. Mas se eu não consigo desenvolver isso sozinho, busca alguém que pode te ajudar nesse processo, um mentor, um coach, até uma ajuda de um psicólogo. Mas investe em autoconhecimento. Muito bom. E você falou sobre a síndrome da Gabriela. E eu gosto muito dos treinamentos falar sobre essa questão do mindset, né? Eu digo que mind é mentalidade, set é configuração. Qual é a configuração da sua mente? Qual é o seu modelo mental? Existem 2. Existe um modelo fixo, né, que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, ele acredita que ou ele é abençoado com uma característica dele, ou que ele tem azar daquela característica que está faltando no trabalho. E existe a mentalidade de crescimento, que é o que eu digo que é através do conhecimento, através da aprendizagem, mas da dedicação, do foco e da disciplina em desenvolver novas habilidades.
E é isso que o mercado de trabalho hoje tem buscado. São profissionais que tenham essa mentalidade de crescimento, que eles não ficam apenas, sabe, com aquele mimimi de que não tem oportunidade, que nada acontece de bom para ele, mas ele fala assim, caramba, eu tenho essa oportunidade, mas ainda não desenvolvi essa habilidade. O que é que eu posso fazer? Perfeito. Como que eu posso fazer? Por quê? Para quem? Por mim? Então, assim, ele tem a audácia, ele tem a iniciativa de buscar nesses novos horizontes, né? Perfeito. E aí, até pegando esse lado das meninas, o que é que faz uma pessoa ficar nesse obstáculo? Por que que ele acredita tanto que ele não é capaz, ou porque ele não tem, sabe, sei lá, um olhar do tipo, poxa, eu posso, merecimento, acho que essa é a palavra que eu queria trazer. Também. Por que que muita gente não acredita que ele merece? Ora, por conta da falta de estrutura familiar, o ambiente talvez que ele viva, né? Como é que é lidar com esses traumas, talvez, né? Sim. Ou esse olhar de psicóloga de vocês, o que você Sim. pode trazer para justamente, de repente, tirar e despertar um novo gatilho nessas pessoas, Entendi. para que eles possam alcançar voos maiores, né? Sim. Duque, crença negativa, né? A gente ouve falar muito hoje em rede social, na internet, e é uma realidade. Se a gente for estender isso aqui, a gente vai passar a tarde toda, né? Falando, porque é muito subjetivo. Sim, sim. Tem questões comportamentais, tem questões relacionais, mas sem dúvida existe um conjunto de fatores aí que contribui, desde a formação, a base familiar, o que essa pessoa, enquanto criança, ela foi ensinada e ela aprendeu e ela trouxe na vida adulta, né? E vai da relação de merecimento, a relação com o dinheiro, a relação de capacidade de entrega, de desenvolvimento. Então, eu sempre costumo dizer que quanto mais a gente investir, o que o Wilka trouxe foi bem legal, assim, quanto mais a gente investir na nossa educação emocional, a gente consegue lidar, inclusive, com essas questões que você trouxe, porque o que eu acredito ao meu respeito, o que eu penso ao meu respeito, né, são questões e crenças que elas têm uma correlação exata com o que eu sou, o meu posicionamento, eu confio em quem eu sou e o que eu posso fazer, ou eu tenho dúvidas sobre isso, ou eu não acredito nisso. Que isso vai ter um reflexo direto no posicionamento, em como essa pessoa vai se relacionar, e como ela vai vender o conhecimento e a capacidade de entrega dela. Legal. Fabi? Eu concordo totalmente, né, nesse cenário, porque esse processo é um processo muito mais do eu do que do outro, né? De mim do que do outro, né? E aí, nessa realidade, como ela trouxe, o autoconhecimento é fundamental para isso. Infelizmente, o profissional ele está muito desacreditado de várias práticas que a gente vê no mercado, né? Então, seja falta de retornos, seja processos, promessas não cumpridas, né? Então, eu acredito que nesse movimento que a gente trabalha muito de consultor, a gente tem um trabalho muito de formiguinha, de sentar e dizer para o gestor e dizer assim, olha, vamos fazer isso, a melhor prática nesse momento está sendo essa, se você for por esse caminho. Mas a gente já vem de um passado, né? Que ele vem carregando aí que o jovem que entra no mercado hoje, ele já entra com outro perfil, mas o pai dele, ou o avô dele, ou o tio dele já direcionou de outra forma, né? E aí tem um conflito de geração, tem tudo isso que acontece, que essas crenças, né, negativas, querendo ou não, a mídia social, a mídia de redes sociais, é muito positivo, ao mesmo tempo cria uma outra realidade, a gente vive num outro mundo que parece, nossa, quando eu vejo fulano, parece uma coisa, é outra, ou se projeta a realidade desse, né? Então, assim, é muito uma projeção do outro, né? A gente pensa como vai ser, como vai estar. Então, sempre tudo é muito projetado hoje em dia, né? Como a gente acorda, a gente já planeja, projeta, já pensa como é que vai ser o DuqueCast, como é que vai estar. Então, tudo isso já gera uma outra relação. Então, querendo ou não, essas crenças limitam a gente, de fato, de progredir. A gente já vem no mercado de trabalho desgastado, que a gente precisa fazer um movimento muito forte. A gente vem de uma sociedade que está muito dos extremos, né? Que é essa questão que a gente trabalhou em outros temas, mas é nessa realidade. Ele, quanto mais ele se aproxima do seu próprio eu, mais ele vai saber se posicionar como ele quer, e não como a sociedade espera que ele seja, ou como a empresa espera que ele seja, sabendo que
Se eu entro nessa empresa, estou ciente dessa cultura, eu estudei brevemente, eu digo assim, olhar o site da empresa, a gente já consegue É o identificar básico, né? várias questões. Missão e valores é o basicão. Mas, tipo assim, ó, tem foto de pessoas nesse site, né? Como são as cores? São cores tradicionais, cores mais diversas? Tem público diverso nessa apresentação? Tudo isso são insumos que já te apresenta de forma prévia. Né? Então, não é só estudar o quantitativo de pessoas que a empresa tem, qual é o negócio, quantidade de crescimento que ela está fazendo, mas situações como essa, se você fizer um comparativo de 2 sites diferentes de empresa, você consegue ter uma realidade muito próxima. Essa tua fala é interessante. Reforça essa questão do autoconhecimento. Acho que isso tem. Acho que antes de tudo a gente tem que entender como é que a gente conversa com a gente mesmo, né? Então tem a ver com essa mentalidade, como o Ilka trouxe, e a partir disso a comunicação, que é o outro, acho que é um princípio que eu gosto muito de trabalhar isso nos treinamentos, que é, primeiro, como é que eu falo comigo, a minha mentalidade, meu autoconhecimento, depois como é que eu falo com os outros, que é a minha comunicação estratégica, alinhada aos meus objetivos, e por último, o desempenho, como é que agora eu entrego os meus resultados, né? E aí a Fabi trazendo esse ponto de vista, reforçando também essa questão da crença, eu vinha no caminho escutando uma entrevista do filósofo Mário Sérgio Cortella. E ele falando sobre a filosofia, que durante muitos anos falava de filosofia, eram aquelas pessoas barbudas, velhas, falando sobre aquilo. E eu fui lá na minha formação, lá em 2007, 2008, quando eu comecei a faculdade, eu paguei uma cadeira de filosofia, onde eu tinha um professor que questionava o status quo. Aquilo que ele trazia as questões básicas do tipo, isso aqui é um copo mesmo, né? Sabe? E a gente discutir sobre essa questão. E o Sérgio Cortella vinha falando nessa entrevista que ele fala assim, olha, a filosofia nos ensina a pensar, mas não é só pensar. Ele diz que é pensar bem, porque pensar bem nos faz melhor, nos faz bem. Então, quando você traz essa questão, tipo, eu olho um site e eu vejo se tem pessoas no site. Quantas vezes a gente abre um site e percebe se tem pessoas ou se não tem pessoas? Então é olhar com um olhar diferenciado, um olhar mais crítico daquilo que nos acontece, daquilo que está aqui no nosso dia a dia. Exato. E aí acho que é isso que faz o candidato se diferenciar do outro. Sim. Que olhar diferente eu estou tendo dentro de um processo seletivo? Que olhar eu estou tendo sobre a minha própria gestão? Que olhar eu estou tendo sobre a minha trajetória? E aí, antes de passar a palavra para vocês novamente, até uma dica de livro, tem um autor chamado Luciano Santos. Ele tem um livro que é Seja Egoísta com a Sua Carreira. Cara, e quando eu olhei... sensacional. É um É um conflito, né? Seja egoísta com a sua carreira. Cara, ele já dá um tapa na nossa Você deu cara, spoiler aqui. né? E já deu spoiler? Ah, então já vai pensando em outra coisa. Aí, já. Mas esse livro, e é um cara que é incrível nas redes sociais dele, ele critica muito... Duramente, mas de uma forma que ele fala por muitos. Exato. Total. Falou tudo. Ele fala por muitos. E aí vem essa questão das crenças que a gente coloca. Porque, assim, de fato, tem muito profissional hoje que ele está desacreditado das organizações. Sim. Justamente pelas promessas não cumpridas por essas organizações. E aí, trazendo para o tema desse livro dele, é isso. Seja egoísta com essa carreira, independente de onde você está, de onde você vai estar futuramente. Exato. Não é só a empresa, mas é você, enquanto gestor da própria carreira. Perfeito. E se você acha que não lhe cabe, que tal então você Exato. empreender? Que tal você montar o seu próprio negócio, já que alguns valores daquelas organizações não estão fazendo sentido para vocês, né? E aí eu já venho então aqui já para a nossa terceiro ponto. A gente falou aqui sobre a parte de currículo, a gente já falou aqui sobre algumas competências, como se manter mais empregável, mas como é que vocês estão enxergando o futuro dos empregos, né? Tem aí uma onda de chat GPT, inteligência artificial. Hein, Wilka? O que você vê sobre esse futuro dos empregos? Do que eu acredito que a inteligência artificial ela vem para somar. Nunca vou vê-la como vilã, sabe? Mas eu acredito que vem para somar. Então, tem esse movimento, né, do chat GPT. Meu Deus, é vilão. Utiliza ao teu favor. Coloca lá comandos e perguntas que podem te ajudar nesses processos seletivos, por exemplo, no desenvolvimento da tua carreira.
Então pensa como algo que vai contribuir contigo e não como algo que vai ser negativo, sabe? Eu acho que vem para contribuir. E diante dessa transformação digital que nós estamos vivendo, eu preciso estar habituado, entendendo esse movimento e estar pronto e preparado para isso. Perfeito. Janine. Duque, a gente ouve falar muito em habilidades do futuro, né? Particularmente, eu não gosto muito dessa coisa assim. Quais são as habilidades do futuro? Quais são as profissões do futuro? Por Gente, agora, é né, agora, né? A gente já está aí. A gente teve uma aceleração aí, né, em termos de tecnologia de 7 anos, pelo menos. Então, se a gente começar a pensar o que vai ser do futuro, a gente não consegue nem se dar conta do que está acontecendo agora, no presente. Então, eu costumo dizer que existia uma coisa, exatamente como ela colocou muito bem, o mundo ele está digitalizado, mas existe uma coisa que nunca vai acabar. Por mais que avance tecnologia, medicina, né, tudo, é a gente ser humano. Então, relacionamento, ele sempre vai ser a base. Ele sempre vai fazer as coisas acontecerem, ele sempre vai ser negócio, ele sempre vai ser estratégia, desde que você saiba utilizar. Então, existe uma habilidade que ela nunca vai deixar de existir, que é o relacionamento. A gente é relacional. Então, a gente precisa ter isso em mente. Por mais avanços que aconteçam, o relacionamento, ele sempre vai ser a base de tudo. A gente precisa estar atento a isso. Eu somo a fala das duas num quesito de inteligência artificial, que vai ser... já é existente e cada vez mais. A gente começou falando de situações pequenas que as pessoas tinham dificuldade, né? Gravar um vídeo, né? A gente já está terminando aqui um bate-papo, finalizando em um chat GPT, que tem gente que sabe o que é, tem gente que nunca ouviu falar e tem gente que já utiliza no dia a dia. Eu gosto muito de temas como esse e inserir na minha rotina aí o chat GPT e assim traz 30% já da minha rotina, do meu dia a dia já foi absorvida. E isso é um facilitador, porque a gente acha que só os engenheiros de software, o pessoal de tecnologia, que vai utilizar isso, né? Não, quando a gente mergulha, e aí eu incluo as competências que a gente falou, quando a gente mergulha, se comunica com ela, se relaciona com a ferramenta, se predispõe nessa adaptabilidade para esse cenário e se conhece, a gente sabe mexer. Porque o que não é a facilidade do saber responder e usar. Eu preciso ter uma boa linguagem para me comunicar, para ela entender o que vai me responder. Eu preciso ter essa relação de saber fuçar, né? Quando me perguntam como você aprendeu o LinkedIn, eu saí fuçando, eu fui estudando, me aprimorando, né? Então, assim, saber pegar uma ferramenta dessa e descascar essa banana, assim, né? Nesse processo. E, ao mesmo tempo, onde eu posso inserir? Vou dar uma dica basicona. A inteligência artificial, o ChatGPT, pode baixar aí no seu aplicativo, ele consegue fazer a leitura se seu currículo está de acordo ou não adequado para uma vaga. Uhum. Eu quero saber como é um assistente financeiro, quais são as habilidades e competências necessárias para aquele carro. Pede lá, ele vai descrever o que é necessário. Né? Eu quero descrever um resumo profissional que seja objetivo, personalizado, de uma forma bacana, divertida e que resuma isso. Eu posso colocar no meu currículo. Eu vou copiar e colar? Não, porque ele vai trazer uma informação de uma ferramenta, mas eu vou fazer uma leitura para aquilo, para eu poder colocar para mim. Então, isso facilita o processo. A gente ganha fôlego, a gente pensa em outras coisas. Então, hoje a gente não pode ser, não gera um conflito, não gera uma ruptura no processo. A gente tem que saber, agregar, isso aqui traz isso aqui traz isso, entendeu? Os processos seletivos antigamente a gente passava horas e horas ligando para candidato, não atendia. Hoje quase ninguém atende telefone, né? Então todo mundo é mensagem. Então a inteligência artificial fez um facilitador, agrupou com o WhatsApp. Você já manda lá no WhatsApp, que o celular está no computador, no WhatsApp web, no celular. Já manda para. Às vezes a gente passa o dia todo ligando para o candidato. Ele não atende, mas mandou uma mensagem ali. Oi. Foi na hora. Né? Isso é verdade. Então, isso facilita o processo como um todo e todo mundo ganha. Então, eu acredito que, como a Janine trouxe, a alfabetização digital ela precisa acontecer.
E cedo também, ou tarde. e também com um olhar para essa relação humana. Sim. Então, por exemplo, vocês estão, a gente está falando sobre o chat GPT, que é essa tecnologia de inteligência artificial, que você conversa. Eu digo muito que o chat GPT é aquela pergunta que você quer fazer e tem vergonha de fazer para outra pessoa. Faz lá. E não gostou da resposta, faz de novo. Né? Para não achar que você é incompetente, Sim. faça 10 vezes verdade. e vem uma resposta. Então, assim, tem que aprender a fazer perguntas. Agora, todas aquelas respostas que são geradas ali é justamente para esse contato humano. E adapte, usar né, o de linguajar, né? Adapta. Adapte. Não pega copia e cola, um robô respondendo, né? É tão ruim quando às vezes a gente vai no direct de alguém e vê um robô já, Exato. qual a sua pergunta? Não, mas quando às vezes eu escrevo aí, eu vou na realidade, oi, tudo bem, aquela coisa. Ah, é a Fabi que tá falando, então é a personalização. Exato. Pode até não ser a Fabi, pode ser o robô da Fabi, mas ela tem Mas as é o características, diferencial né? O da Fabi, diferencial que é a humanização. Então isso faz Exatamente. diferença. Muito bom. Já que a gente tá falando sobre relacionamento, a gente tá chegando já na nossa reta final. A gente falou no início aqui sobre a questão de manter contato com outras pessoas. O famoso networking. Sim. Né? E hoje a gente pode fazer networking de forma presencial, mas temos as redes sociais, como o Instagram, LinkedIn, que é uma rede social mais corporativa, TikTok. Né? Como é que vocês olham hoje essa questão do networking? E aí pode ser usado de forma presencial, mas também pode ser de forma virtual. Como é que vocês... Que dica vocês trariam, na verdade, para as pessoas manterem esse networking, se manterem ativas, né, sendo vistas para uma próxima oportunidade que venha acontecer? Wilka. Duque, olha que interessante. Aqui entre nós quatro, você é a única pessoa que eu conhecia, né, que eu conheci fora do mundo digital. Sim. O meu primeiro contato com a Fabi foi digital. E aí criou esse vínculo, né? Fabi é uma das grandes referências e a gente sempre troca. Fabi, o que é que tu acha disso? Janine também eu conheci através do digital, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Então eu preciso fortalecer essa rede de relacionamento. Contacta as pessoas da tua área. Contacta as pessoas da área que você provavelmente quer migrar. Entende o que é que essas pessoas têm feito. Mantém essas relações ativas. Eu acredito que o network, que é muito mais de você se colocar à disposição do outro do que você querer algo em troca. Que as pessoas acham isso, né? Que eu vou entrar em contato com o Fábio porque eu estou pedindo algo, porque eu quero algo. E não é uma troca. Está ali à disposição, né? Então, mantenha essa tua imagem trabalhada nas redes sociais. Deixa as pessoas saberem o que é que tu tem feito, o que é que tu tem buscado se desenvolver e ativa essas redes de relacionamento. Tanto o LinkedIn, quanto o Instagram, o TikTok também, né? Para quem utiliza. Mas gera essa conexão com as pessoas da tua área ou das áreas próximas para que as pessoas possam, para que você possa criar essa relação com essas pessoas. Legal. Janine? Boa, eu diria que, sem dúvida, o network ele é muito estratégico quando ele é bem utilizado. É uma pena que ainda muitas pessoas elas acham muito que o network é o QI, o que indica, né? E trazem com um tom pejorativo. Exato. E quando, na verdade, é completamente diferente. Quando a gente pensa em network, em rede de relacionamento, é troca, é parceria. O Wilka trouxe muito bem essa ideia do você se colocar à disposição. Então, quando a gente coloca uma rede ativa, não é só porque eu vou fazer um pedido, eu vou solicitar alguma coisa, mas pelo contrário, eu estou me colocando ali naquela condição de, olha, eu estou aqui, né, eu posso ajudar. Quando a gente vai para o campo virtual, é presença online. Você tem que estar presente. E não necessariamente quer dizer, lógico, se você, né, faz vídeo, se você interage, você já está num nível bem diferenciado. Mas quando eu falo em presença online, são as interações, são as conexões que você estabelece. Quem são essas conexões? Que elas precisam ser inteligentes, estratégicas para o seu negócio, para o seu objetivo, para aquilo que você quer e que você está buscando. Então, eu sempre costumo dizer assim, a primeira sessão que eu tenho com o cliente de orientação de carreira, eu sempre digo isso, faz um levantamento de pessoas que você conhece desde a infância até aqui, né? Então, amigos de infância, da adolescência, da faculdade, da academia, da igreja, da vizinhança. E essas pessoas, elas precisam saber que você está disponível no mercado, elas precisam saber que você está buscando uma oportunidade agora nesse momento. Quanto mais gente sabe, mais fácil vai ser você alcançar o teu objetivo, né? Você encurta isso aí. Elas serão pontes na tua trajetória, né? E na tua carreira. Então, isso é uma forma de você
ativar, de você fazer network, né? Você buscar conhecimentos. Ela, quando colocou assim, a gente conheceu e eu comecei a pensar, né? De onde foi que eu conheci cada um aqui também. E a internet, ela tem isso, Exato. que é muito legal. Ela promove essa coisa, assim. É uma coisa muito louca, né? De muitas outras pessoas pensarem assim. Às vezes tem gente que faz contato e fala assim, eu já sei que você gosta disso. Aí você pensa assim, nossa, que coisa curiosa, né? Mas Não, e ela esse promove contato isso. virtual, às vezes, ele é tão próximo que Sim. parece que a gente já se conhece há muito Muito tempo. tempo, É. exatamente. A Janine, eu conheci ela, acho que na pandemia, de forma Foi, virtual de forma também. virtual. Certa vez eu estava em Olinda, né? É. Encontrei com ela lá e eu parecia que já conhecia. Acho que a gente se viu Foi a primeira pessoalmente, vez pessoalmente. né? Fez uma live. Isso. E aí quando eu depois, saí, minha esposa, eu conheci ela de algum lugar também, acho que foi também de rede social. Nunca assim, né? Na rua, no shopping, a hora que eu fico olhando assim, eu disse, nossa, conheço essa pessoa. Então, e Não quando sei, repete né? você, e aí, sobre a cena. É verdade, é verdade. Muito É legal. muito interessante. Então, eu acho que a gente precisa. Que bom que a gente tem isso hoje à Exato. nossa disposição. Então, é usar de maneira estratégica, de maneira inteligente, usar ao nosso favor, né? Para cumprir e alcançar os Exato. nossos objetivos. Antes de passar a palavra para a Fabi, que a Janine estava falando, e eu lembrei que eu te conheci quando eu era estagiária. Uhum. Se recorda disso? Sim, sim. Né? Quando eu era estagiária. Então, já faz um tempo. Já vai. E a gente permanece aqui. Acho que uns 8 anos já. Não é? cara. Então, a estagiária estava no início de tudo. Isso. E essa troca permaneceu. Sem dúvida, Né? sem dúvida. A gente Que sempre está bom. se acompanhando, né? Perfeito. Muito bom. Eu vejo a tua trajetória assim, eu fico, sabe, admirado, assim, mas desde o início sempre foi essa simpatia que ela é de fato, né? Mas muito preocupada com a entrega dela. E assim, ela era, acho que de uma ensino profissionalizante, né? Que Aham, você era. sim. Eu falei assim, Duque, tem como você dar uma palestra aqui para minha equipe, para os meus alunos, né? E eu também estava ali me posicionando como Perfeito. palestrante, porque até então eu trabalhava formalmente numa empresa Isso e eu mesmo. estava indo para o mercado, então eu estava me testando muito na área de palestras. E aí ela, né, mó cara de pau, Duque, tem como você me dar uma palestra aqui, né? Permanece, a cara de pau permanece a mesma. Mas é isso, é iniciativa. É, Né? Então, assim, o não eu já tenho, né? Exato. Então, por que não? Exatamente. E eu realmente vejo a tua trajetória, inclusive quando ela falou lá embaixo, quando eu recebi ela hoje aqui, e aí eu falei assim, caca, nível nacional, né? Na empresa, que legal, parabéns. Então, realmente, assim, os soft skills, que é essa parte comportamental, você sempre teve muito forte isso em você, e a parte do hard skill, que é a parte técnica, cada vez mais voando. Então, o tempo todo ela tá somando isso e tá colhendo resultado. Né? Então, é por aí. Exatamente. É uma construção. É Né? uma uma construção. certo? E aí, Fabi, essa questão de contatos, tem um tal de LinkedIn aí, que eu sei que você é top Isso. nisso, né? Como é que as pessoas podem construir um relacionamento também nessa rede social voltada para a área de negócio, para a área de emprego? Eu digo muito que não é visto, não é lembrado. É aquele ditado popular mais recorrente aí no mercado de trabalho. Então, quer ser visto, quer ser lembrado, precisa aparecer. Não precisa ser um influenciador digital, nada desse tipo, mas precisa mostrar o que você faz. O LinkedIn é uma rede profissional que a gente utiliza hoje com esse sentido. Né, que a gente vai olhar se o candidato, se for para avaliar, a gente avalia um LinkedIn, né, se a gente posiciona, a gente se conecta, a gente consegue profissionais dentro dessa rede. Então é importante que, muitas vezes, a gente trabalha no dia a dia com outras pessoas e a gente não sabe o que o outro faz. Nossa, Duque, o que você faz na tua função, de fato? Eu trabalho todo dia com você. E tem várias pessoas diferentes. Tem analista financeiro, tem 4 pessoas, mas sempre tem um que faz uma personalização diferente, que abraçou um projeto X, que fez algo direcionado. Então, por que não compartilhar ali? Todo mundo está sendo visto. Eu digo muito que o LinkedIn é meio que uma bola de sopro. Quanto mais a soprar, maior volume você vai ter. Então, quanto mais você utilizar, é uma ferramenta de inteligência artificial, ela não faz por você, você precisa fazer por ela. Você precisa gerar os comandos, você precisa se familiarizar com ela. E quanto mais você utilizar, colocar informações que são coerentes, palavras-chave, que a gente fala muito sobre isso. Né? Quais são as palavras-chave? O que é do teu cotidiano? Se eu colocar lá recrutamento e seleção, as pessoas já vão saber. Já vai vir as pessoas que estão específicas naquele filtro, né? As pessoas que buscaram algo voltado com aquela palavra. Então, tudo isso é um facilitador. E utilizar. Eu digo assim, o LinkedIn não é aquilo, é o cemitério que a gente vai lá de vez em quando. Ele precisa ser utilizado.
Se a gente não Assim utiliza... como o Instagram e outra Exato. rede Se a social. gente não utiliza, o recrutador vai lá, ele vai dizer, poxa, esse cara não usa há muito tempo essa ferramenta, ou usa pouco. Será que se eu mandar uma mensagem ele vai receber? Né? Eu faço muito hunter no LinkedIn e muitas vezes, quando a gente vai captar, exemplo, a gente acha assim, 20 pessoas, que é muito direcionado, a gente encurta muito tempo, então a gente já consegue o filtro muito certo. Mas o retorno pelo LinkedIn não é tão rápido. Entendeu? Justamente por essa ineficiência dos Uso. candidatos de uso. Então, aqueles que têm uma prática, que baixaram no aplicativo, que está lá mais assíduo, Tem eles vão ter um diferencial retorno. competitivo, tem mais oportunidades. Exatamente, tem mais oportunidade. Então, exatamente como isso, pensando aí nesse movimento de network, eu digo muito mais do que network, é a conexão, né? Então, fala muito mais sobre você do que do outro sobre Então, você. assim, no network, ele pode interagir nos posts de determinada Interagir, vai empresa, gerar mais Sem dúvida. visibilidade. Quanto mais você engaja, mais visibilidade. escrever um texto que ele achou Escrever. bonito, referenciar esse texto se não for dele. E até melhor do que até o próprio Instagram. O Instagram ele tem um requinte, né? De um Reels, de uma postagem melhor, para ter uma melhor visualização. O LinkedIn não. O LinkedIn menos é mais. Ele é uma ferramenta muito textual. Então, você não precisa ter o melhor post. Você pode ter uma postagem simples, um tópico, umas situações, 10 mais coisas das dificuldades de ser um analista financeiro. Eu preciso gerar interesse para pessoas da área e para pessoas que não são da área. Por quê? Ao mesmo tempo, eu mesclo aqui dois públicos de acesso à minha página. Porque se eu falar só de RH, as pessoas que gostam de mim, mas estão cansadas. Isso. Né? E lá é uma ferramenta que, diferente do Instagram, que a gente tem uma média de uso de 8 horas por dia, decretado isso, lá a média de uso do brasileiro é 17 minutos. Caramba. Porque Faz você diferença. fala de trabalho toda hora. Você vive o trabalho, por mais que você goste, 7 dias na semana, é uma hora que você quer parar. Então tem hora que tem um volume maior, os picos, manhã, Sim, sim. meio-dia, O noite. LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta estratégica. Sim. É onde você. Eu brinco muito que, assim, sabe aquele profissional que tem memória curta? A maioria de nós temos a memória ruim, principalmente voltada para o trabalho. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, você fala assim, o que você fez na empresa passada? Aí tu, rapaz, o que eu fiz? Né? Aí tenta lembrar, né? E eu brinco que o momento que você tem de documentar o que você faz no seu trabalho é hoje, é agora, é no LinkedIn. Então, por exemplo, hoje vocês estão aqui, vão fazer um post, participei do DuqueCast, documentou. Amanhã vocês estão fazendo recrutamento e seleção de tal perfil. Hoje estão fazendo isso. Então você vai documentando. Então, assim, quando você passar por uma entrevista lá na frente, você cita aquilo. É um baú. Então você está documentando. Então, seja um curso que você está fazendo, participou de uma seleção, não foi hoje, mas aprendi isso. Então coloque ali, né, os teus bastidores profissional. Acho que isso que é o legal do LinkedIn. Tem uma dica muito boa, e aí eu queria deixar aqui registrado, que quanto mais a gente faz o cadastro aí bem definido, documentado, inserindo as informações cadastrais de uma forma coerente, eu tô aqui recrutando, eu salvo lá ele em PDF, gera um currículo pronto. Olha que legal. Então, Essa eu não sabia. É uma dica de fato. Então, Verdade. eu vou lá na Wilca e tem todo o cadastro dela, né? Que eu consigo ver as experiências, as formações. Poxa, eu gostei da Wilca. Eu vou salvar logo esse currículo. Então, salvo em PDF, gera lá. Agora, se o meu cadastro não está finalizado, está de qualquer jeito, vai ficar um currículo totalmente desconfigurado. Então, eu não preciso nem, né, ir lá no Google. Lá, uso o LinkedIn já é um currículo online. Ou na hora digital, com informação, cadastrei, coloquei as informações, salvei, já matei. Duas situações. Então, pega essa dica aí da Fabi. Facilite a vida delas que são recrutadores, que ela recebe currículo todos os dias. O LinkedIn é uma plataforma que está aí acessível a você. Se você ainda não tem cadastro, faça esse cadastro. Atualiza todas as informações, que fica muito mais fácil. É muito mais oportuno. Né? Então, você está aí com uma vantagem competitiva na frente de muitos outros. Então, pega essa dica aí. Meninas, o papo hoje rendeu, né? Acho que a gente ficaria aqui 5 horas, né? Batendo esse papo. E a gente chega nessa nossa reta final e eu brinco com uma coisa que eu aprendi com um professor meu. Ele, toda vez que terminava a aula, ele falou assim, gente, esse conteúdo é importante, vai cair na prova, mas isso aqui é importante pra caramba.
E aí ele apelidou de IPC. Hoje, meus livros, todos eles têm lá várias anotações. E aquilo que mais me chama a atenção, eu coloco lá, IPC. Isso aqui é importante pra caramba. E eu trouxe esse momento aqui pro nosso podcast, né? Pro DuqueCast. Só que cada letrinha dessa, ela tem um significado, que é indicação. Então, vocês vão poder aqui indicar livro, série, filme, o que for. Eu já falei aqui com o Fabi que eu já dei um spoiler que eu acho que ela ia trazer. Aqui na minha cabeça. O P é a publicidade, que é o momento que vocês vão compartilhar as redes sociais de vocês. O pessoal que está aqui seguir, acompanhar e ver mais dicas que vocês estão trazendo. Dicas, inclusive, de empregos, né? Que vocês divulgam as vagas nas redes sociais de vocês. E o seu, nosso conselho final, nosso comentário final. Eu comecei, não sei se vocês perceberam, mas em ordem alfabética. Mas tem uma pessoa aqui nessa sala que acho que ela tem um trauma, porque o nome dela... Da escola. O nome dela começa com W. E aí ela sempre fica por último. Então, Wilker, eu vou começar por você. Obrigada, Vamos fazer de trás para frente, a minha né? criança interior agradece. Então, Wilker, no momento de PC da gente, o I. Faz a tua indicação hoje aqui pra gente. Do que eu gostaria de indicar um livro que foi bem especial para mim nesse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, que é o Descubra os Seus Pontos Fortes. Esse livro ele é incrível, ele vai nos ajudar nessa identificação, né? Tem um testezinho lá no final. Você faz esse teste e consegue descobrir os 5 pontos positivos, os 5 pontos fortes que você tem. Então, para quem está buscando esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, é a minha indicação. Legal. E onde que as pessoas te encontram? Tem um momento publicidade aqui, onde que as pessoas te encontram, onde é mais fácil, que a gente vai colocar aqui o arroba para o pessoal te seguir também. Eu estou no LinkedIn como Wilka Carla e estou à disposição. Para mim vai ser um prazer trocar com todo mundo. Show de bola, bacana. E o teu comentário, teu conselho final, deixa aí tua mensagem. A minha mensagem é que vocês estejam prontos. A gente trouxe aqui várias dicas, né? E estar pronto, preparado, é exatamente essa construção. Identificar quais são esses pontos fortes. Eu vou ser muito repetitiva, mas quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos a melhorar? Como é que eu posso conhecer aquela empresa, a área que eu quero entrar? Então, esteja pronto, esteja preparado, para que quando a oportunidade chegar, você já esteja lá apto para aproveitar a oportunidade. Massa. É ser um curioso, né? É ser um curioso da própria história e de ser um curioso para aquela vaga que eu tô querendo concorrer. Eu sempre encerro as minhas aulas dizendo uma frase que manhã me dizia quando eu era adolescente e eu nunca entendia. E aí, manhã do interior, manhã me dizia: cavalo selado só se passa uma vez. E eu nunca entendia quando manhã dizia isso. E manhã queria dizer: olha, a oportunidade não vai passar muitas vezes na tua porta, então te prepara para que quando ela aconteça, você esteja pronto. Então, cavalo selado só se passa uma vez. Aproveita, né, para agarrar essa oportunidade. Agradecer desde já a tua participação aqui, né, aceitar o meu convite, né. Então, eu fico assim, realmente, eu tenho um orgulho em ver a tua trajetória, assim, cada conquista que você tem conquistado, assim. Então, assim, é um carinho enorme. Você sabe que eu tenho esse carinho por você, né? Então, e você sabe parabéns. Que é recíproco. Gratidão. Obrigado. Janine, minha querida, seu momento IPC, qual a indicação de filme, livro, série, aquilo que você acredita que possa agregar na carreira das pessoas? Né? Eu faria 2 indicações. Tem 2 livros que eu acho que eles são bem bacanas e muito pertinentes e agregadores. Tem muito a ver com o que a gente conversou hoje. Um é Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem, né? Porque ele é o básico. Eu digo sempre isso. Às vezes as pessoas querem reinventar a roda. Gente, ela já foi descoberta. Sossega, né? Deixa ela lá, tá tudo ok. Então, vamos fazer a utilização disso funcionar e continuar funcionando. Então, o que tem que ser feito, ele tem que ser feito. Acabou, né? Esse é um livro que eu acho que ele é interessante. Ele traz muito disso, do seu posicionamento no bem de trabalho, nas relações, enfim. E o outro é Nunca Almoce Sozinho, que fala muito de network. Ele traz muito essa ideia, dicas, orientações em relação à troca, porque as pessoas, elas ainda falham muito. É como eu coloquei lá atrás, assim, tem muito esse preconceito de achar que é o que indica, que você não vai ter uma competência e você vai estar ali naquela posição porque você conhece alguém, quando na verdade o network ele é muito além disso. Ele não é isso, na verdade, ele não é um outro conceito. Então, Nunca Almoço Sozinho, eu acho que ele traz exatamente esse contexto. Ele explica, ele orienta sobre o que é, de fato, um relacionamento estratégico, né? Muito bom. E o momento publicidade, o seu P aí, publicidade, onde as pessoas te encontram? Então, tanto no Instagram,
como também no LinkedIn, né? O Instagram e o LinkedIn, eles levam o meu nome, Janine Calisto, como se escreve, Janine, Calisto, com C, com X e tudo junto, né? E assim, a gente sempre traz muita novidade, muita orientação, né? Publicação de muitas vagas, que são as vagas da consultoria. Vale a pena conferir, né? Muito bom. A gente tá bem ativo lá. Seu conselho, comentário final. Olha, Duque, eu diria que o quanto que é importante a gente realmente investir na nossa carreira, né? Você falou, né, da questão do livro, é muito isso, a carreira ela é sua, ela não é de ninguém, ela é sua, você que vai precisar conduzir, você que vai precisar direcionar, orientar, investir principalmente nisso, e parte dessa premissa, o que é que eu quero? Você começou o podcast falando do nível de empregabilidade, do quanto que a gente se esforça para chegar num determinado ponto e o quanto que a gente vai se esforçar para manter lá. E é bem isso. Muitas vezes o profissional ele faz um esforço muito grande para conseguir uma vaga. E aí depois ele simplesmente abre mão daquilo, ele não investe mais na manutenção que é essa empregabilidade, ela precisa existir, né? Essa constância. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter esse olhar, né? Entender que o processo ele é trabalhoso, doloroso, mas a manutenção também é. E a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Como é que eu invisto, como é que é a sua imagem. Então, se eu consigo ter, né, gostar de mim, me admirar, entender que eu sou essa pessoa, que eu sou esse profissional, eu consigo fazer essa entrega, eu vou conseguir fazer a manutenção dessa minha empregabilidade também. Muito bom, perfeito. Mensagem dada. Agradecer também por você ter vindo aqui compartilhar, né, o teu conhecimento, a tua trajetória, a tua experiência. Você é uma daquelas profissionais que a gente conhece pelas redes sociais, mas quer estar por perto, né? Legal. Pelo nível de entrega que você realmente tem feito a diferença aqui no nosso estado, não só no nosso estado, que essa mulher, né, ela é global, ela divulga a vaga aí pro Brasil todo. Então, agradeço de coração mesmo, Janine. Imagina, eu que agradeço o convite, parabenizar pela ideia, né, pela sua carreira, pelo seu projeto, porque assim, você certamente é uma pessoa que se orgulha muito da sua história profissional, porque faz a diferença também aí, viu? Obrigado, No mercado. Minha querida Fabi, seu momento de indicação. Diga aí, já que eu estraguei, Como acho você que deu um spoiler, né? Já trouxe aí. Então, assim, spoiler, recomendo muito, de fato, o livro do Luciano, é muito bacana, acho que faz a gente, de fato, se inquietar em alguns pontos, né, da nossa trajetória, do nosso momento, e tem exercícios bem lúdicos, bacanas, eu acho que faz o Seja Egoísta com sua carreira importante, e reforço também um outro, visto que até a gente citou ele aqui em alguns momentos, do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos. É uma leitura simples, fácil, acessível, baixo custo, que todo mundo pode degustar desse processo, para que a gente possa entender o que eu quero, né? Por que eu faço o que eu faço? Será que é isso mesmo? Então, qual o sentido do que eu faço hoje no meu trabalho? Então, tem essas questões aí para a gente levantar. muito bom. Seu momento publicidade agora, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu tô em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, TikTok, voltado com @RH por Fabi, POR, Fabi. Podem me achar, falar comigo e eu estou à disposição. Show de bola. E seu conselho, seu comentário final? Eu gosto muito, as meninas falaram coisas muito pertinentes, que faz muito sentido aí dentro da trajetória, que é do recado que a gente passa para as pessoas. E eu acho que a gente precisa ser luz, né, por onde a gente passa, né, por onde a gente vai transitar, seja ela a função, a classe social, seja onde a gente estiver. Eu acho que se a gente conseguir acessibilidade para as pessoas, sendo luz, eu vou entrar nessa empresa, o que eu posso fazer para mim, por outro também, né? Então, eu gosto muito dessa frase, seja a luz por onde você for, né? Ilumine a vida daqueles que estão sem iluminação. Então, eu acredito muito isso e passo para as pessoas. Acho que as três aqui tem muito disso, né? E agradecer de coração, Fabi, a tua vinda aqui. A gente se conheceu em um congresso de RH, Exato. né? De lá para cá a gente se acompanha também. Então, assim, busca sempre ser essa luz mesmo, porque você é essa luz. Você tem... Eu falei brincando no início que ela carrega o RH no nome, né? Nas redes sociais, mas que de fato é porque a gente vê a tua paixão e o quanto que a gente precisa, enquanto profissionais, e quantos profissionais precisam de profissionais como você é.
Então, parabéns aí pela tua trajetória. Obrigada, do que você sabe por onde você passa, eu tô lá, torcendo, aplaudindo muito seu trabalho, seu desenvolvimento, seu projeto, como a Janine falou. Muito bacana o cuidado que você faz, tudo que você faz, com muito cuidado, com muita propriedade, muito tua cara. Eu acho que isso é essencial no que a gente faz. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição. Conte comigo. Que bom, que bom. Obrigado, meninas. Mais uma vez, reforço assim, o tema de hoje ele foi um tema que desde o início eu queria trazer. Com essa pegada, poxa, tanta gente precisando de emprego, mas se manter esse emprego. Esses dias eu fui provocado num dos treinamentos, né? Que eu falo assim, quantos eu perguntei, né, para a equipe lá, quantos aqui começaram de baixo, num nível mais operacional? E 100% da turma levantaram a mão. E a gente vê que está no próximo nível. E aí um deles me provocou, falou uma frase interessante, que falou assim, olha, o que te trouxe até aqui não garante que você vai para um próximo nível. E a gente falou muito isso aqui, sobre essa questão da aprendizagem contínua. Então, assim, não basta um currículo apenas. O que eu estou fazendo depois desse currículo? Não adianta eu ter passado pelaquela fase no recrutamento. O que me faz ir para um próximo nível? O que me faz me tornar empregável? Então, quando vocês falam que, Duque, poxa, legal o projeto do DuqueCast, mas todo esse projeto ele é pensado de uma forma onde, qual é o próximo nível? Onde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Então, tem sempre uma intencionalidade. Claro. E uma intencionalidade, lógico, de levar mais conhecimento para as pessoas, mas também tem o nosso lado profissional, o nosso senso de merecimento, de pertencimento a um segmento, no meu caso, educação corporativa, no caso de vocês, educação corporativa também, né? Então, assim, todo mundo, quando entrega bem, ele vai ser recompensado por isso. Sim. Eu acho que é essa mensagem que a gente quer levar aqui para cada um que está assistindo a gente, né? Então, assim, o que você tem como propósito de entrega? E você vai receber bem por isso, né? Acho que é essa nossa missão de vida, né? Entregar sempre o nosso melhor. E não ficar ali no nível... Retorno acontece, O indireto retorno ou diretamente. acontece. Não é ficar só olhando aquele Sim. emprego, aquilo que está carimbado no CLT ou num contrato que você fez com o CNPJ. É o quanto de valor você entrega no seu trabalho. Com Eu certeza. acho que essa é a grande missão nossa aqui. É verdade. E espero que vocês que estão aí assistindo a gente tenham pegado esse site, tenham pego essa dica. Estamos chegando no nosso 10º episódio do DuqueCast aqui, dessa primeira temporada que a gente está construindo junto com vocês, junto com os nossos convidados. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe com os amigos. Quantas pessoas precisam de dicas valiosas como essa? Então, compartilhe de fato, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal e a gente vai se vendo aí no nosso próximo episódio. Um grande abraço, sucesso sempre, até mais!